governo Bolsonaro está crivado de nazistas, né? A gente pode falar sobre isso. O ex-chanceler, o ex-ministro das Relações Exteriores, fez um comentário muito interessante que, de vez em quando, eu chamo de arroto. O arroto do bolsonarismo sai para a superfície. Ele falou, olha, viemos aqui porque descobrimos que o Brasil é um país extremamente miscigenado e Israel vai ficar feliz em fazer pesquisas no Brasil com a população brasileira. Isso é de um absurdo. Assim, eu fico pensando se quem escutou isso entendeu o que estava sendo dito, né? Está se usando a população brasileira como rato de laboratório. E ele falou isso ao lado do ministro da Defesa, que é um ministro filho de uma árabe com um búlgaro, quando o pai é sobrevivente do Holocausto. Quer dizer, é o arroto. A ideia da branquitude como referência. Não é? Essa perspectiva de uma referência ideológica, Estado grande, raça, não sei o que lá, ela tem pouco a ver com uma ideologia coerente e tem mais a ver com uma palavra-chave para entender o nazismo, que é ressentimento. Né? O nazismo é uma expressão moral de ressentimento. Então, assim, busquem pessoas como Hitler e vocês vão entender que a profundidade ideológica deles é de um copo d'água. A gente não está falando sobre uma ideologia construída a partir de textos. O grande texto de Hitler é o texto do Hitler. Assim, o grande texto que influenciou o nazismo do Hitler é o Minha Luta, que ele próprio escreveu. Por que eu estou dizendo isso? Não há que se buscar referências profundas no Bolsonaro para justificar que ele é nazista. A ideia de que o Bolsonaro não é nazista porque ele não sabe o que é nazismo é uma contradição em termos, porque os nazistas não sabem o que é nazismo, porque não tem uma coerência ideológica no nazismo. E um dos erros da esquerda é ter pensado que a gente estava falando de uma perspectiva desconectada da realidade, de palhaçadas, né, de representação não sóbria da realidade. Isso tudo é parte de um movimento de extrema-direita. Né? E a partir daí que a gente pode localizar. E, de novo, eu digo, tem a galhofa, que é fundamental, vai procurar vacina na casa da tua mãe, essas coisas. E no subterrâneo, você tem elementos profundamente ligados ao afeto da extrema-direita. O Trabalho Liberta mexe esses caras como ninguém. Né? E, de novo, são o que se chama, na cultura troll, de apito de cachorro. Isso faz muito sentido para pessoas que estão escutando e faz menos sentido para aquelas pessoas que não conhecem. Mas aquilo mobiliza aquelas pessoas também. Porra, o Trabalho Liberta é forte. Né? Tem uma dimensão aí weberiana, tem um discurso weberiano, a ideia de que o trabalho traz dignidade. Como é que eu posso ser contra essa frase? Eu só vou ser contra essa frase se essa frase estiver na porta de Auschwitz. Só que se eu não sei se essa frase está na porta de Auschwitz, o Trabalho Liberta como frase faz todo sentido para mim. Né? Aquela figura do secretário de Cultura não citando Goebbels. Ele não estava citando Goebbels, ele estava virando Goebbels. E isso aqui é importante, porque se ele cita Goebbels, quando ele começa a falar sobre Goebbels, puto, o cara falou sobre Goebbels, mas não, quando ele vira Goebbels, é difícil entender do que ele está falando, não é? Eu me lembro que eu estava em Israel, quando aquilo aconteceu, eu estava 6 horas na frente, quando eu vi aquilo eu fiquei desesperado, as pessoas não tinham percebido o tamanho do buraco. Por que isso tem tanto no bolsonarismo? Porque essa é a base política e ideológica do bolsonarismo. O bolsonarismo é baseado em afetos de extrema-direita, em supremacismo branco, com referências identitárias muito fortes do nazismo. Muito fortes. Agora, veja, eu já falei que Bolsonaro citou um livro, Holocausto Judeu Alemão. Essas referências surgiram ainda na candidatura de Bolsonaro. E aí, aquela coisa de cortina de fumaça, não sei o quê, isso é bobagem. Aquilo é a base do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo sabe que a extrema-direita mobiliza as massas. E ele mobilizou as massas enquanto a gente estava achando que aquilo não passava de palhaçada, de circo. O que está acontecendo, por exemplo, com a política de pandemia, vale a pena ler o famoso livro do Achille Mbembe, que se chama Necropolítica, não é? Ele diz o seguinte, olha, o maior exemplo que a gente tem de necropolítica é o nazismo, que a necropolítica tem uma dialética, que é uma dialética de homicídio e suicídio. A necropolítica caminha na direção de que é preciso morrer para matar. E ambos, a morte ou o suicídio, tem a ver com a libertação e com a pureza. Né? Bolsonaro caminha nessa direção e sempre caminhou. Sempre caminhou. Né? O que para mim foi surpreendente nessa história toda,
e eu acompanho a história do Bolsonaro desde 2012, é ver como a direita brasileira, a direita democrática brasileira, o campo conservador brasileiro, se deixou cair nas mãos de um pé de chinelo, né? Com perspectivas muito claras, Atucha. A dimensão estava muito clara. Bolsonaro é um suicida, né? Não só um homicida, ele é um suicida. A maioria dos mortos pela pandemia, por usar o que ele chama de... E a pandemia é muito importante para entender o debate sobre o bolsonarismo, por usar o tratamento precoce, é de bolsonaristas. Então, os seus apoiadores morrem